Olá, e hoje nós vamos dar início aqui a um tema muito importante que é sobre Outubro Rosa. Nós vemos na mídia, nós sentimos no dia a dia, porque somos aqui mulheres reunidas, tratando de um assunto que é muito importante para a nossa sociedade feminina. E hoje eu e a Silmara estamos aqui acolhendo a doutora Ana Lúcia e a doutora Thaís Chebate, né? Doutora Ana Lúcia, que é psicóloga clínica, graduada pela Universidade Paulista Unip, com formação em terapia cognitivo-comportamental, facilitadora do programa Educação Emocional Positiva, terapeuta também. Sua abordagem de atendimento é a terapia cognitiva comportamental, também conhecida, né, como TCC. Tem como objetivo guiar pessoas, especialmente mulheres, no processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e bem-estar emocional. Tudo a ver com o que a gente vai tratar hoje. E nós estamos recebendo aqui a doutora Thaís Chebate, médica ginecologista e mastologista, preceptora da residência médica de mastologia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, membro do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês. E sejam bem-vindas ao nosso Bem-vinda, podcast de bem-vinda. inauguração, né, Silmara? Isso! Como estão, meninas? Muito obrigada pela participação de vocês. Nós estamos aqui muito felizes, né, nesse Outubro Rosa. Nós estamos inaugurando o nosso podcast, né, doutora Daniela? É uma alegria, né, inaugurar aqui o nosso novo estúdio da UAB Santo Amaro. E eu estou muito feliz com a participação, com a presidência e a visita das senhoras, tá? Das doutoras. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo, não é, doutora Thais? Eu gostaria de perguntar para a doutora Thais, nós estamos nesse mês que faz essa referência de conscientização do Outubro Rosa, tratando aí do câncer de mama. A doutora, na sua expertise, no seu dia a dia, a doutora trabalha com essa temática, com pacientes que vêm com essa, para ter o diagnóstico ou para tratar. Doutora, aqui é um bate-papo muito tranquilo, eu gostaria que a senhora falasse da sua experiência com as pacientes, né, antes do diagnóstico, como que isso se dá lá no seu dia a dia, e depois, como que isso vai se desenrolar para que elas possam fazer o tratamento com a doutora. Fica à vontade para trazer a sua experiência para nós. Muito obrigada, doutoras. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês da OAB Santo Amaro. Então, eu costumo falar que o Outubro Rosa, ele não deve ser sobre câncer de mama, né? Porque é justamente esse o intuito dessa campanha. É uma campanha mundial, que visa justamente a prevenção. Tá? Então, é claro que a gente vai falar muito da palavra, a expressão câncer de mama, tratamentos e tudo mais, acolhimento das pacientes, mas o Outubro Rosa, na verdade, o intuito é não ser sobre câncer, é justamente a gente prevenir, tá? Inclusive fazendo prevenção primária, tá? E o que é a prevenção primária? Prevenção primária é a gente realmente impedir que a pessoa tenha a doença. Então, se a gente está aí nessas campanhas, divulgando, fazendo o nosso papel aí na sociedade, é justamente para que as mulheres comecem a se cuidar mais, né? Para que a gente dê um alerta aí, um lembrete, como a Ana tinha já citado, de que em outubro as pessoas precisam, as mulheres precisam ir ao mastologista, ao médico expert na mama, para começar a se cuidar, independente dos fatores de risco, tá? Então, independente de você ter uma história familiar de câncer, independente de você ter tido alguma lesão na mama, independente até da sua idade, tá? Que isso não é uma coisa que a gente costuma falar muito. Então, assim, a partir de 25 anos, o ideal já seria toda mulher começar a acompanhar a mama com um especialista de mama, né? E isso não é tão divulgado, né? Então, eu acho que em Outubro Rosa é uma grande oportunidade para isso. Então, assim, tem mulheres que falam, ah, não, mas eu ainda não tenho 40, 50 anos para começar a fazer mamografia, eu ainda sou nova, eu não tenho nenhuma história na família. Mas aí eu digo para vocês que a grande maioria das mulheres que vão ter câncer de mama não tem história familiar. Porque ao contrário do que a gente pensa,
95% dos cânceres não são hereditários. Então, é claro que a gente vai ficar muito mais de olho numa pessoa que tem um histórico familiar significativo, vamos ficar mais de olho naquela pessoa. Mas não, isso não, o contrário não é verdade. Então, quem não tem, não quer dizer que não precise fazer acompanhamento certinho. 95% dos casos não são hereditários. Isso são dados do INCA, isso são dados, né, bem consolidados na literatura médica científica do mundo. Então, apenas 5, no máximo 10%, a depender da população que a gente pega, são cânceres realmente hereditários, que vêm da família, que vêm de uma genética prévia, né? Então, a grande, grande maioria vão ser aqueles cânceres que a gente acumula mutações ao longo da nossa vida, tá? Mutações que podem ser originadas de quê? De poluição é que a gente está submetido, né? Industrialização, a gente viver em São Paulo, uma cidade poluída, a gente ter contato com agrotóxicos, a gente não fazer exercício, não fazer uma dieta adequada, tomar muito hormônio ao longo da nossa vida toda, seja anticoncepcional, reposição hormonal, tudo isso vai influenciar para o nosso risco de câncer, né? E muito mais do que a nossa história familiar. Então, acho que esse é um Outubro Rosa, é um aviso mesmo, para que aquela mulher que é jovem, mesmo sendo jovem, né? Porque a gente pensa, ai, mas eu sou jovem, eu ainda não vou ter, o risco é maior quando eu tiver mais idade. Não, mesmo sendo jovem, você deve procurar o acompanhamento, a consulta com o especialista sempre, sempre. Por quê? Porque hoje em dia, com as tecnologias novas, a gente tem a grande oportunidade de a gente identificar lesão de risco, nódulo de risco, célula que está se dividindo de uma maneira anômala que pode vir a câncer no futuro, a gente já trata hoje para a pessoa não ter no futuro. Bacana. Muito legal. Muito bacana. E nós estamos falando de autocuidado, auto-amor, não é, doutora? Toda essa sistemática de cuidados, é isso que nós podemos chamar de atenção primária, prevenção primária, que a doutora se referiu. Isso, primária é justamente isso, doutora Silmara. É no caso da pessoa ter uma lesão de risco, um nódulo, uma lesão que um dia vai virar um câncer, a gente já faz o tratamento e a gente chama prevenção primária. Quando a gente fala de fazer mamografia, a pessoa identificar uma lesão, fazer biópsia e ver que é um câncer de mama, aí já é uma prevenção secundária. A pessoa já tem a doença e você só está impedindo que a doença progrida, está tratando numa forma inicial, objetivando a cura, né? Uma maior porcentagem de cura. Mas a prevenção primária é justamente impedir até que a pessoa tenha o câncer. Então, eu acho que o Outubro Rosa deve focar mais nisso, né? A gente realmente investir naquela parte primária mesmo, né? Muito interessante, porque nós às vezes não sabemos dessas informações, né, Dani? Por exemplo, quando nós falamos em Outubro Rosa, a gente já pensa no câncer, né? Sim. Leigamente falando, a gente já pensa no câncer. Então, a senhora trazer realmente essa questão dessa barreira primária, eu vou colocando outros nomes que não são técnicos aqui, Imagina, né? tá Mas ótimo. essas barreiras primárias, a prevenção mesmo, para evitar, né, que a mulher desenvolva, né, o câncer e passe por toda essa situação, é extremamente importante, né, doutora? Sim, exato. E eu tenho muitas pacientes que falam, ai, mas eu tenho nódulo, mas não é nada, né? Mas você foi ver realmente com um especialista? Você foi tratar direitinho esse nódulo? Ah, eu senti uma coisinha, mas não acredito que não seja nada, é só um nódulo, eu nem tenho idade ainda para fazer mamografia, e acaba deixando de lado esse cuidado. Por quê? Porque nós, né, nós mulheres jovens, ativas, trabalhamos muito, e é aquilo que a gente estava conversando. Poxa, a gente está sempre cuidando da casa, cuidando dos outros, cuidando das coisas, cuidando da nossa profissão e a gente não tem o tempo para se cuidar. Então, Outubro Rosa é justamente ter esse lembrete, olha, a gente precisa marcar nossa consulta, a gente precisa se cuidar, não é só o autoexame, a gente precisa de um médico especializado para palpar a nossa mama, para fazer o exame adequado ao nosso caso, e isso é super importante a gente ressaltar no Outubro Rosa. Perfeita, perfeita. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Ana, a doutora Daniela Pagliuca. Sim, com certeza, porque a gente vê que Outubro Rosa, existem muitas campanhas, né? Nas empresas, nas escolas, tanto público quanto privado. Então, assim, existe na sociedade realmente essa preocupação em relação à prevenção, né? Porque se eu posso prevenir, por que eu vou remediar uma atitude dessa? E eu queria perguntar para a doutora Ana, que eu imagino que alguém que tenha passado pelo processo, né, de retirada de mama ou mesmo do diagnóstico do câncer, vá para a doutora Ana posteriormente,
Porque primeiro ela toma esse susto, né, de que algo que Sente aquela ela dor, sente aquela aquela dor, necessidade. e como a doutora Ana é psicóloga, eu imagino que ela vá receber essas mulheres. E aí eu gostaria de trazer, doutora Ana, uma questão, como que essas mulheres, elas, ao levar isso, elas se culpam por não terem ido a tempo, né? Elas vão até a senhora exatamente com essa dor de repente, de poder ter ido antes fazer uma prevenção, mas por negligência, né? Pelo nosso dia a dia ser corrido, não ter tido esse autocuidado, esse olhar tão interior, né? Então, eu gostaria que a senhora tratasse um pouquinho desse assunto para a gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui na OAB Santo Amaro, a doutora Silmara e a doutora Daniela. Estou muito honrada de poder participar desse podcast. Então, vamos lá, respondendo a sua pergunta, né? Estamos aqui, né, falando sobre Outubro Rosa, mas eu queria dizer que, assim, esse cuidado, essa campanha Outubro Rosa, não é só somente em outubro, né? O cuidado, ele deve ser ao longo da vida, o ano todo. A campanha de conscientização, né, do câncer de mama é só um lembrete, né? Para a mulher ali chegar em outubro, ó, já está em outubro, faltam poucos meses para o fim do ano, então é importante. Você já fez o seu exame? Você já fez o seu autocuidado? E como que está o seu autocuidado, né? E o autocuidado é integral, não é só com o câncer de mama em relação à conscientização da campanha. É importante ela se preocupar como o corpo todo, né? Quando a gente fala em autocuidado, não é só o autocuidado físico, mas o autocuidado emocional também. Então, quando uma mulher passa, após um diagnóstico do câncer, ou até mesmo uma mulher que passou por uma mastectomia e continua o tratamento ali, acompanhamento psicológico, e ela chega no consultório, sim, ela pode chegar com essa culpa. E a culpa vem após o diagnóstico, né? E às vezes também após o tratamento, após a mastectomia, porque após a mulher passar por um processo de tratamento desse, ela chega com culpa. E aquela culpa, porque assim, ela sofreu transformações na vida dela, né? O impacto no corpo, né? Imagine você, a visão que você tem do teu corpo antes do tratamento, antes da cirurgia. Você tinha uma visão do teu corpo e após o tratamento, você tem que, na psicologia, a gente tem que ali trabalhar a reconstrução ali da identidade. Às vezes pode haver perda da feminilidade, perda de identidade, e isso tudo pode gerar culpa. Então a gente trabalha essa culpa, né? A ensinar a paciente a ver como que está essa relação com o corpo dela. E a culpa, né? E assim, o câncer é uma doença séria, né? E é importante que ela reconheça que assim, existe o câncer, ele está ali, mas que o câncer não é a vida toda dela, é uma parte da vida dela. Ela ainda continua existindo, sendo uma mulher, com projetos, com filhos, com família. Né? E para dar a parte da psicologia fazer com que ela continue dê andamento, essa continuidade de si, né? Com um propósito, esquecendo da culpa, né? Não negando ali a realidade, mas assim, ela não pode viver ali com essa culpa. Então, o papel do psicólogo é trabalhar essa questão da culpa, desmistificando ali os pensamentos dessa culpa, né? Porque não a culpa de podia ter visto antes, ou como que eu não identifiquei que tinha algo, algum sintoma no meu corpo. Então, assim, não identificou. Então, agora, não é pensar no que passou e pensar no que a gente tem hoje. É daqui para frente que a gente tem que caminhar, né? Então, houve sim uma doença, houve um tratamento, e agora a gente vai tratar da parte emocional. Né? Reconstruir, reestruturar esses pensamentos, trabalhando ali, fortalecendo essa paciente com um propósito de vida, para que a vida continue daqui para frente.
Muito bom. E acho que isso é importante, né? As mulheres saberem que elas têm um lugar de acolhimento, né? Que elas têm profissionais para o acompanhamento, tanto preventivo quanto posterior também, De tratamento. de tratamento, ao tratamento. Então, isso daí é, assim, é muito valioso, porque às vezes a pessoa ela se sente só com um diagnóstico desse. Ela acha que a vida dela acabou, que as pessoas que estão ao redor, né, vão embora, e ela sente essa necessidade, às vezes até dela mesmo, de se fechar. Uhum. Mas quanto mais ela estiver disponível a essas profissionais que estão, assim, no mercado mesmo para atendê-las, elas vão se sentir melhor e vão ver que, dando um passo à frente, tem vida. Sim, E a vida sim. continua, né? E complementando um pouquinho que a Ana comentou, né, dessa reconstrução aí do psicológico, do emocional, essa reestruturação, você vê o seu corpo de forma diferente agora, né? Eu, como cirurgiã, eu tento ajudar as mulheres que eu trato nesse sentido, né? Então, eu faço reconstrução de mama após o tratamento oncológico. Eu, como cirurgiã, faço tratamento, retiro o câncer, né? Então, eu livro a pessoa da doença, mas ao mesmo tempo, na mesma cirurgia, eu já tento fazer essa reconstrução para ajudar nessa ressignificação, né? Então, o que acontece? Eu já consigo fazer reconstrução, eu uso as técnicas de plástica, então, mamoplastia, colocação de prótese, tudo para deixar o corpo da mulher o mais natural possível, né? E dentro de um desejo dela, para minimizar essas sequelas, essas mutilações, né? Da cirurgia oncológica, né? Para o tratamento do câncer. E aí, com isso, eu acabo ajudando a Ana, né, nessa questão aí de trabalhar o emocional, né, e a pessoa realmente se reconstruir como um todo, né, tanto fisicamente, na minha parte como cirurgiã, e na parte psicológica. Eu imagino, doutora Thaís, que essa sua técnica, todo o seu estudo e empenho tem um efeito assim incrível, porque eu imagino que uma mulher que vai se submeter, né, a uma cirurgia oncológica, ela realmente está com as emoções muito mexidas, né, doutora Ana? E ela sabe que ela vai sair dali, possivelmente, ela não vai sair inteira, né, na cabeça dela. E quando ela entra numa cirurgia oncológica, que ela pode sair dali com algo renovado, que muitas vezes é sonho de muitas mulheres, isso é uma outra perspectiva, né? Talvez isso seja também algo muito positivo no sentido do tratamento progredir, não é? E nesse sentido, eu gostaria de fazer uma perguntinha para a doutora Ana também. Parabéns pela sua, sabe, o seu olhar, né? Olhar a mulher é incrível, isso me emociona muito. Eu gostaria de pedir para a doutora Ana falar um pouquinho, nós estamos falando das emoções, e aqui nós estamos falando no momento em que há um diagnóstico e toda essa perspectiva de encarar um tratamento pela frente. Eu gostaria de saber sobre até mesmo entrando na parte da espiritualidade, mas no sentido de pensamentos positivos, uma postura diante da doença e uma postura diante do tratamento que vem por aí. Como que é na experiência da doutora diversos tipos de posicionamento das pacientes e qual o impacto e a implicação disso no tratamento? Então, diante do tratamento, assim, o que a gente trata na psicologia, na clínica, né? Uma mulher que passa por um processo desse e a questão da religião. É importante, assim, a gente está sempre falando do autocuidado. Autocuidado físico, autocuidado emocional, autocuidado intelectual, né? Que é você se informar, buscar informação sobre a doença, sobre o câncer ou qualquer outra doença. É importante desmistificar, entender como funciona, quais as consequências, o que você pode, quais os impactos que você vai ter diante daquela doença com o processo, com o tratamento. É importante você buscar conhecimento, né? Já falando do autocuidado emocional, tratar das suas emoções, buscar um espaço onde você possa ser acolhida, onde você possa falar sobre as suas emoções, os seus sentimentos, né? Expressar a sua dor. Né? Esse é o autocuidado emocional. E tem também o autocuidado espiritual, que são pessoas que buscam ali nutrir a sua fé, crer em algo que te faça bem,
né? Então, assim, quando a pessoa acredita em algo maior, as chances dela progredir e ter sucesso no tratamento são maiores. É claro que não é só a fé, mas sim todo o cuidado, né, com profissionais, como a doutora Thais falou, né, a prevenção, o cuidado com o suporte emocional. E também o espiritual também auxilia essa paciente. É claro que, assim, tem o suporte espiritual, que também ajuda, mas tem também a parte de pacientes, já tive pacientes que, por acreditar tanto naquela fé, ela desistiu, se negou, né, entrou num estado, numa fase, diante do diagnóstico, de negação, né? Então, assim, eu não estou com essa doença, e assim, só a fé pode me salvar, né? Eu tenho um ser maior que pode me salvar. E aí ela esqueceu do tratamento físico, né? Com os médicos, e desistiu do tratamento. Quando a doença ali estava já, né, num processo grave, que ela entendeu e começou a fazer o tratamento. E aí já não teve tantas, não conseguiu ali aproveitar todos os benefícios que o tratamento poderia, né, dar a ela, né, uma vida melhor, com mais qualidade. Então, assim, existe esse recurso do autocuidado espiritual, mas também a paciente tem que se nutrir ali também do apoio emocional, da família, da rede de apoio, né, e de toda uma estrutura que tem por trás de profissionais para auxiliar em todo esse processo, que ela não se sinta sozinha, que ela não se sinta acolhida, que ela se sinta acolhida. Maravilhosa, muito obrigada. É muito importante a gente pensar, refletir, né? E, doutora Thais, a senhora tem lá as suas pacientes em tratamento. A senhora observa nessa postura diante do tratamento da própria doença, diferença no desenvolvimento desse tratamento, no desenvolvimento da doença, quando há esse olhar multidisciplinar e confiar no tratamento médico, confiar no seu mastologista, confiar na doutora Thais no seu tratamento, por gentileza. Sim, com certeza, né? Então, eu acho que no caso que a Ana comentou, talvez faltou a paciente enxergar que os profissionais da saúde são os instrumentos de Deus, né? Que vão ajudá-la. Então, assim, com certeza, se a paciente realmente está ali comprometida, se identificou comigo, se ela está disposta a fazer tratamento, ela pode ter certeza que eu vou dar, assim, 150%, né, do meu empenho para fazer ela ficar bem, ficar curada, se sentir bem, né? Ou, eventualmente, viver uma vida boa, uma qualidade de vida, tá? Agora, precisa realmente do empenho, né? Da paciente se identificar, se conectar com a gente, né, Ana? Nós duas, assim, a gente precisa da conexão, que o paciente identifique e se comprometa com o nosso tratamento. A questão da energia, eu acho que é muito importante. Então, às vezes, eu não gosto tanto de falar de religião em si, porque religião tem cada uma a sua especificidade, mas eu acredito que em energia, na positividade, na espiritualidade, eu acho que isso sempre é muito, muito benéfico para o tratamento. Eu vejo que as pacientes que às vezes são mais positivas, né, têm uma energia mais tranquila, melhor, mesmo que estejam nervosas, com medo, ansiosas, mas que têm uma energia positiva, um otimismo, elas têm menos risco de complicações, menos problemas, sabe, ao longo do tratamento. Então, eu acredito muito nisso. Tá? Então, eu acho que tem tudo a ver, assim, tem a questão do comprometimento do paciente com o tratamento, a energia que ele coloca ali, né? E você também sempre trabalhar com a questão de esperança, né? De perspectiva do paciente, e sempre buscando aí dar o seu melhor, né, Ana? Sim, uma postura positiva, né, Sim, Muito doutora? importante, só né? complementar. Porque esse trabalho é um equilíbrio, né? O equilíbrio do espiritual, da espiritualidade, do emocional, do físico, do psicológico. Então, esse equilíbrio só nos faz bem na vida. Uhum. Tanto que se a gente está em desequilíbrio é que vem as doenças, né? A doença vem diante de um desequilíbrio e não só de uma hereditariedade, como a doutora colocou. Exatamente. Então, assim, o nosso ambiente muitas vezes nos coloca em desequilíbrio e a Uhum. gente, por falta de consciência,
né, de saber ali a causa raiz dos nossos desequilíbrios, nós vamos continuando vivendo esse desequilíbrio. E aí que surgem as doenças. Exatamente. Então, assim, é muito difícil a gente ter algum estudo que vá realmente comprovar a relação entre estresse, depressão, ansiedade e câncer. Vai ser muito difícil ter um estudo dessa forma, porque é multifatorial, muito complicado você provar. Mas a gente sabe que tem muita influência, né, Ana? Sim, Muita sim, influência. sim. Depressão, estresse com câncer. Porque o estresse, o que ele gera no organismo? Ele gera uma série de radicais livres, uma resposta inflamatória maior no nosso organismo. Isso tudo está muito associado com o surgimento de câncer. Né? A gente não consegue provar efetivamente, mas a gente sabe que todo esse desequilíbrio que a doutora comentou está muito relacionado com o surgimento de várias doenças, inclusive tumores. E só para complementar essa questão do desequilíbrio, tem também a questão daquela paciente que não tem uma visão tão positiva diante do tratamento, né? Tem uma perspectiva realista. Então, isso aumenta a desesperança. E a desesperança pode levar para uma depressão. Então, assim, além do câncer, né, que já é uma doença grave, pode ter ali algum problema psicológico, né? E da depressão pode até evoluir para uns casos de suicídio, né? Existem dados, né, de pessoas, então por isso é importante, é indispensável o autocuidado emocional estar ali em paralelo, né? E indispensável a busca por ajuda Sim, diante de qualquer situação, né? Seja ela através de uma doença física, de uma doença psicológica, sempre a gente tem profissionais que estão disponíveis. Então, acho que era importante, né, Silmara, as doutoras, dar um recadinho para o nosso ouvinte, Isso. né? Cada uma aqui dá um recadinho do coração para a nossa ouvinte do Outubro Rosa. Como já foi dito, não é só agora em outubro, né? Essa autoestima, ela não pode ser só física e por fora, mas ela tem que ser por inteiro. Então, doutora Ana, qual é o seu recadinho para você? O meu recadinho vai aí para você que está com dificuldades, né? Não procurar uma ajuda psicológica, não procurar um autocuidado só quando chegar esses meses de prevenção, de campanhas de prevenção, né? Como Setembro Amarelo, como Outubro Rosa. Então, assim, pensar no seu autocuidado o ano todo, não só o autocuidado físico, o autocuidado emocional também. Às vezes, nós mulheres que temos assim multitarefas, né? Nós somos mães, nós somos profissionais, nós somos dona de casa, né? Assim, às vezes problemas com dificuldades. Às vezes você que está aí com uma dificuldade, pode ser uma dificuldade no seu relacionamento, pode ser uma dificuldade com um colega de trabalho, um problema de saúde, né? Então, assim, não fique adiando, né? Tenta compartilhar essas dificuldades. São dificuldades emocionais que pode se agravar aí para uma ansiedade. Imagine você vai deitar e a cabeça não para, né? Já é um sinal de alerta, né? No trabalho e ali com algumas questões esquecendo alguns compromissos, né? Estressado, né? Com aquela respiração ali, não sabendo controlar o teu emocional, né? O pensamento a 1000 por hora, coração acelerado, né, as mãos suando diante de algumas coisas ou de algumas lembranças, né, que pode ali ativar a tua ansiedade. Então, é importante olhar para essas emoções, são emoções ali, né? Um medo diante de algum compromisso, de alguma tarefa que você precise realizar, algum projeto que você precise fazer. Pessoas que você que está ali procrastinando o teu trabalho, né? Tem algo para fazer, mas deixa para lá, depois eu vejo. Um exame que você precisa realizar, depois eu faço. Eu preciso fazer isso aqui antes, né? Então você está sempre adiando compromissos. Então assim, que tal compartilhar isso? Né? Que tal buscar ajuda, né? Para que você consiga aí benefícios, melhorar a tua qualidade de vida, o teu emocional, conseguir ir dormir tranquila. Então, assim, é importante entrar em contato com um psicólogo e ter esse suporte emocional ao teu lado. bom, a minha dica é
Para você que é uma mulher trabalhadora, que está ali no mercado, está estressada com o trabalho, trabalhando muito, deixando de dormir bem, pense um pouquinho, no trabalho todo mundo é substituível. Tá, então é claro que você vai priorizar sua carreira, seus estudos, seu trabalho, né, isso é super importante para nossa vida, mas o que que é mais importante do que a sua saúde? Nada. Você tem que priorizar a sua saúde, ela no geral, sua saúde física, sua saúde mental, para que você sempre seja uma pessoa que esteja rendendo no trabalho, que esteja feliz. Então a minha dica é essa, prioriza a sua saúde que ela está acima de tudo. Maravilhosa. Muito bom. Muito obrigada pela presença. Nós ficaríamos aqui conversando a tarde toda, o dia todo. É mesmo. Mas cada um agora nós vamos, né, para os nossos afazeres, né? Que temos nossos horários, mas sempre eu peguei o recado aqui para mim também, viu, doutora? Né, a gente se coloca em tantos afazeres, tantos compromissos, mas nós precisamos nos priorizar, né? Não negligenciarmos é extremamente importante. Agradeço a presença mais uma vez. A porta da UAB Santo Amaro do nosso estúdio está aberta para as doutoras. Venham sempre, participem. Né, doutora? Quer fazer suas considerações finais? Sim, gratidão, né, por vocês estarem aqui, por terem tirado um pouquinho do tempo de vocês, mas para trazer algo tão importante para esse nosso ouvinte, para essa advogada, para sua família, inclusive, que a OAB também pensa em cada mulher, em cada advogada, nesse Outubro Rosa, pensa no Setembro Amarelo. A gente está em todas essas campanhas, né? Porque são em campanhas focadas na nossa sociedade, focadas nas pessoas, e nós trabalhamos para você. Então, por isso que é muito importante esse olhar que nós trouxemos hoje para a nossa querida advogada que ainda não foi procurar fazer os exames agora em outubro. Outubro, hein? Outubro está Outubro tá acabando, hein? acabando. Mas vamos imaginar que não deu para fazer em outubro? Pode fazer em Faz em novembro, novembro. né? Pode. Pode fazer em novembro, pode fazer em dezembro. O importante é não deixar de se cuidar. É isso. Um beijo a todos vocês, a todas as advogadas, a todas que estão no YouTube nos acompanhando. Acompanhe aqui o podcast da UAB Santo Amaro, o nosso talk. E muito obrigada pela audiência de todos vocês. Um beijo para Obrigada. vocês Obrigada. e um beijo para vocês. Tchau.